Aqui é o Luiz com mais um vídeo no canal e hoje você vai me ouvir falando nesse tom de voz um pouco mais baixo, porque já são quase meia-noite e eu não quero atrapalhar a vizinhança aqui, ok? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância de distinguir os nossos sonhos da nossa circunstância atual. O que eu quero dizer com isso? Antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário abaixo do vídeo, fazer a sua inscrição, porque tudo isso ajuda na relevância do vídeo e do canal. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, e eu já fui uma dessas pessoas, que criaram sonhos. Quem não criou sonhos? Eu tenho certeza que você tem sonhos a serem realizados. Sonhos talvez de infância, de adolescência, ou mesmo sonhos que você criou atualmente. E não há nenhum problema em relação a isso, né? Criar sonho em si é bom, por quê? Porque nós seres humanos precisamos de algo que nos mova, de algo que realmente faça com que nós tenhamos um propósito, faça com que nós levantemos da cama todos os dias, realizemos alguma coisa. Isso é uma espécie de combustível da nossa vida. Nós precisamos disso, precisamos realmente estar inspirados. O problema surge quando os nossos sonhos eles se tornam inalcançáveis muitas vezes, ou pelo menos eles se tornam inacessíveis, vamos dizer assim, no momento. Por quê? Porque devido a várias razões, devido talvez você tenha uma família, né? Antes você não tinha, talvez você tenha hoje, você precisa criar os seus filhos, você precisa cuidar da sua vida profissional, você precisa pagar suas contas, pagar os seus boletos. Quem não tem boletos, né? Qual adulto que não tem boleto para pagar? Não tem conta de água, de luz? Enfim, né? Internet? Todos nós temos contas. Um DAS, se você empreende, você tem DAS, você tem impostos. Então todos nós temos compromissos na fase adulta. E o segredo disso tudo é nós sabermos articular os nossos sonhos com a nossa circunstância. Se você, por exemplo, por que eu estou trazendo esse tema? Porque recentemente eu tive acesso a um vídeo de um rapaz de 32 anos, que se auto, né, o nome dele, pelo menos o nome do canal dele é The Prince, The Prism, alguma coisa assim, The Prince, é mais ou menos isso. Enfim, esse rapaz, ele tem um vídeo, né, que está circulando aí, já tem mais ou menos, talvez uns 10 dias, em que ele conta a história dele e que ele relata que ele chegou numa posição de passar necessidade. Segundo ele no vídeo, mas não nesse momento agora, porque depois ele recebeu muita ajuda, ele chegou a passar fome por alguns dias, né? Ele mostrou toda a circunstância dele, morando sozinho, praticamente não tem pais, né? Seus pais acabaram, enfim, ele não tem pais, não tem pessoas que possam, agora tem, né? Mas pelo menos naquele momento não tinha pessoas que pudessem ajudá-lo. Então ele chegou no momento assim, como ele mesmo descreve no vídeo, chegou no momento de estar no fundo do poço. Por que que isso aconteceu? Porque ele, segundo ele tinha um sonho de se tornar um jogador um jogador profissional de jogos eletrônicos, né? E então ele dedicou todo o seu tempo, toda a sua atenção em relação a isso. E o fato foi que ele não conseguiu chegar nesse ponto, né, nesse patamar, e ele começou a passar necessidades, e isso foi escalando, 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 até chegar no ponto onde ele chegou, né? Muitas pessoas fizeram react desse vídeo, mostrando ali, né, até mesmo mostrando pontos. Primeiro, eu me solidarizei com o vídeo dele. Eu achei que foi muita coragem da parte dele se expor da maneira que ele se expôs, porque não é fácil. Quando nós estamos fragilizados, no caso dele era perceptível que ele estava deprimido, né? Estava realmente numa situação psicológica assim muito abalada. Mesmo assim, ele criou coragem para poder falar, contar e pedir ajuda para as pessoas. Muita gente ajudou, mas muita gente mesmo. Até hoje tem pessoas ajudando. E eu tenho certeza que ele já não se encontra mais na mesma posição que ele estava no dia que ele gravou o vídeo. Hoje, com certeza, ele já tem recursos financeiros. E isso é muito bom. Isso mostra que as pessoas são solidárias, que as pessoas realmente são boas, na maioria. Algumas pessoas não têm essa bondade, mas
a maioria das pessoas tem essa sensibilidade de enxergar no outro, de enxergar um ser humano mesmo passando por dificuldades e ter a capacidade de fazer a diferença. Então isso já mostra que sim, o ser humano é bom. Né? E segundo, mostra, tem várias lições, mostra é justamente isso que eu estou conversando com você. Né? De a gente saber medir, saber entender aonde nós estamos caminhando. É óbvio que às vezes existem situações em que acontecimentos externos surgem, uma força maior surge, fazendo com que nós tenhamos dificuldades financeiras, seja no caso de uma doença, qualquer coisa pode acontecer. Né? Não existe segurança. No entanto, nós podemos justamente ter essa percepção, saber enxergar, saber fazer uma leitura do resultado das ações que nós estamos tendo, para que nós não caiamos numa situação difícil. Né? Porque isso é muito, muito, muito doloroso. Né? Você chegar num ponto em que ele chegou. Eu, assim, graças a Deus, eu posso dizer assim que eu tenho recursos, tenho uma empresa, tenho recursos, graças a Deus mesmo, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, é muito bacana ver as pessoas contribuírem, né? Ver esse lado que as pessoas realmente querem ajudar. Teve pessoas que criticaram, eu acho que quando uma pessoa que se coloca na posição que ele se colocou de pedir ajuda, ela, de certo modo, ela já está vulnerável. Né? Então, eu acho muito triste, pelo menos do meu ponto de vista, de chegar alguém e criticar, né, aquela pessoa. Se ele está pedindo ajuda, porque ele realmente está precisando. Não importa as circunstâncias que fez com que ele chegasse nesse ponto, pelo menos naquele momento em que ele pede ajuda. O mesmo acontece, por exemplo, quando chega um mendigo e pede algum dinheiro, seja para fazer qualquer coisa. De repente para comprar uma comida, sei lá, comprar o que ele quiser comprar. A pessoa já está naquele estado de vulnerabilidade. Então isso é muito importante, nós termos esse olhar. Porque a partir do momento que nós trazemos um julgamento em cima de uma pessoa que já está praticamente, né, naquela situação, está ferrada, isso pode fazer com que nós nos tornemos mesquinhos, avarentos, maldosos, no final das contas. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar de sensibilidade. Ao mesmo tempo, nós precisamos, então, desenvolver essa capacidade de analisar, de realmente olhar para os nossos sonhos e entender que precisamos, de algum modo, encontrar um tempo, encontrar um recurso, encontrar algo que vá articular simultaneamente enquanto que nós trabalhamos, enquanto que nós temos ali o nosso trabalho, temos o nosso emprego, temos a nossa empresa. Isso precisa ser feito em paralelo. Tá? E eu sempre fiz isso. Eu sempre conciliei a minha empresa com esse trabalho que eu tenho feito aqui na internet já há bastante tempo. Tive algumas pausas, sim, mas eu sempre conciliei. Tá? Já atuei, sim, no mercado digital, né? Atuo ainda no mercado digital, mesmo, mas aí tendo essa articulação, tendo uma empresa, né, que entrega um produto físico e também eu entrego um produto digital. Então, eu sempre trabalhei, eu nunca me iludi nessa questão, como muitas pessoas fazem quando houve um boom. Seja, isso eu estou falando, isso serve para qualquer tipo de mercado, tá? Seja o mercado digital, seja o mercado de games, principalmente, porque é muito fácil nós vermos uma pessoa que já chegou aonde a gente quer chegar, espelhar nela, e nós sim devemos espelhar, podemos aprender com essa pessoa, mas ao mesmo tempo temos que entender que a nossa circunstância é muito diferente daquela pessoa. Nesse vídeo que eu estou mencionando, o rapaz fala sobre o David Jones. Eu não conheço muito esse mercado de games, mas tem acho que é David Jones ou David Jones, né? Que é, vamos dizer assim, uma pessoa que realmente representa o ápice do sucesso no mercado de games. E eu já vi alguns vídeos, né? Inclusive até você pode até mencionar aqui abaixo do vídeo o nome correto, se eu estou falando o nome errado dele. Opa! Mas acontece que
Ele trabalhou muito duro para chegar no patamar onde ele chegou. E hoje ele tem um público enorme. Eu já vi lá o canal dele, acho que tem mais de 5 milhões de inscritos, esse David Jones, né? Mas foi um trabalho que ele fez, né? Não foi da noite pro dia. Então é muito fácil, às vezes, nós cairmos nessa ilusão de vermos uma pessoa que chegou lá, espelhar nessa pessoa e acreditar que nós também vamos conseguir chegar, né, de maneira instantânea. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Talvez aconteça. Em alguns casos acontece, mas isso é exceção. E nós não podemos tomar a exceção como regra. Né? Precisamos ter muita consciência, estarmos instalados mesmo na nossa realidade circunstancial para que nós não caiamos, né, nessa ilusão, e assim podemos nos colocar numa posição de risco, seja um risco financeiro, um risco da nossa própria saúde mental. Tá? E o mesmo exemplo nós podemos, vejo muitas pessoas, né, podemos utilizar o exemplo no mercado financeiro. Quantas pessoas ficam falando, invista como Warren Buffett, né? Invista como... Tem o Barsi, né, que é aqui do Brasil e tal. O fato é que essas pessoas, Warren Buffett, Barsi e tantos outros grandes investidores, essas pessoas, para começo de conversa, elas começaram há muitos, mas muitos anos atrás. Nós não tínhamos nem nascido ainda, né? Então, hoje elas podem usufruir dos seus bilhões, né, do seu patrimônio que elas fizeram no mercado financeiro. Por quê? Porque elas têm mais tempo do que nós, simplesmente. E elas também são gênios. Né? Essas pessoas, Warren Buffett, ele é gênio. Diferente de nós somos meros mortais. Né? Então, vejo muitas pessoas iludidas com promessas, falsas promessas de trade ou mesmo de criptomoedas, né, que você vai comprar. Não que isso seja, pelo menos eu já falei sobre, até gravei um vídeo sobre isso, né, que as criptomoedas, por exemplo, o Bitcoin pode ser usado como reserva de valor, ou mesmo, talvez a pessoa pode colocar lá 100, 200 reais, estando consciente que ela pode perder. E se caso esses 100, 200 reais se transformar em multiplicar por 10, 20, 50 vezes, excelente. Mas existe um cálculo de risco, ok? Existe algo que você... Uma consciência de que se você investir aquele dinheiro e você perder, tá tudo bem. Você vai perder 100, 200 reais. Mas o problema acontece quando as pessoas começam a se alavancar, começam a colocar muito dinheiro. Aí a coisa pode complicar. Né? Então, para que criar esse tipo de ilusão, se iludir? Né? Precisamos ter o pé no chão. O mercado de apostas está acontecendo a mesma coisa. Pessoas grandes estão tendo problemas. Né? Teve o caso recente do Gustavo Lima, que está sendo investigado. Existem diversas matérias falando sobre a suposta associação dele com casas de apostas e tudo mais. Quer dizer, para quê, né, que você vai se colocar nisso? E essas pessoas, esses grandões, eles já têm grandes fortunas. Tá? Eu sinceramente não sei qual é o motivo que leva eles a... Deve ser muita... Enfim, né? Cada um que faça a sua escolha, mas o que eu quero dizer é que essas pessoas já estão num patamar financeiro muito alto, né? Fazem muito, mas muito dinheiro mesmo. E mesmo assim elas ainda querem alavancar um pouco mais. Né? Então elas acabam colocando o seu nome, o seu rosto em propagandas de casas de apostas e tudo mais. Né? Eu não estou julgando, estou apenas relatando aquilo que está acontecendo. Né? Eu não tenho os dados para dizer que se isso é lícito ou ilícito. Eu estou apenas relatando a realidade. Estou apenas alertando você também da importância de você fazer, pelo menos tentar fazer boas escolhas na vida. Né? Ter um bom senso em suas escolhas, principalmente em relação aos sonhos. Então o que existe de fato é trabalho duro, o que existe de fato é estratégia, e o que existe de fato é empenho. Tá? Eu trabalho muito. Tá? Eu trabalho praticamente de domingo a domingo. E eu sei exatamente como as coisas não são fáceis de se alcançar. Tá? Então, se eu tenho um sonho, se eu tenho um objetivo, eu preciso trabalhar dia após dia. Né? E conciliando tudo isso. Isso é o mais importante. Tá?
Então, fica essa reflexão aí para você. Se você tem um sonho, ok, continue sonhando enquanto você articula a sua vida, né, aquilo que você já faz hoje em dia. Continue fazendo, não pare. E na medida que você for melhorando, sim, você pode ir, né, deixando de fazer certas coisas que você talvez precise fazer hoje. Mas o fato é que ninguém é feliz não fazendo nada, mesmo que você atinja os seus sonhos. E eu já vi no livro do Tony Robbins mesmo, ele já mencionou algo do tipo de que, às vezes, quando nós alcançamos os nossos objetivos, pode ser um fracasso. Veja só que paradoxo, né? Um grande fracasso. Por quê? Por várias razões, né? Talvez o desenvolvimento, o caminho, o crescimento que nós precisamos adquirir, toda a paciência, todo o esforço, todo o empenho, talvez seja isso exatamente que vai fazer com que nós crescemos, né? Tenhamos um crescimento aí na nossa vida. Então isso é importante, né? Mais importante do que sonhos, porque muita gente às vezes chega lá, chega no topo e mesmo assim desenvolve depressão, muitas se tornam alcoólatras ou viciadas em drogas, né? Então não é simplesmente a nossa vida, o objetivo da nossa vida não pode girar em torno apenas de um objetivo único, porque a nossa vida é composta de várias áreas, né? Então, quando nós atrelamos a nossa identidade a algo sem olhar ao redor, só para finalizar, né? Por exemplo, um grande executivo que coloca toda a sua expectativa, ele cria uma identidade em cima daquela profissão, daquela carreira, e de repente a empresa onde ele trabalha pode fechar, pode falir, pode acontecer qualquer coisa, e ele perde aquela posição, né? E ele se identificava, né? A identidade dele girava em torno apenas daquilo. O que acontece com essa pessoa? Ela vai entrar numa depressão, ela vai ter uma crise existencial, como acontece com muitas pessoas, né? Então, não vamos cair nessa ilusão, vamos estar conscientes daquilo que a gente faz, né? E ampliar cada vez mais a nossa identidade pessoal para que nós tenhamos, então, várias descrições em várias áreas. Se um pilar cair, você tem outro. Eu acho que é dessa maneira que a gente deve caminhar, ok? Então vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Deixa eu ficar sabendo mais uma vez. E faça a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito. Finalizar o vídeo. E até o próximo vídeo.